arrebatamento existe mesmo? Será que Jesus vai voltar? Por que é crescente o número de pensadores cristãos que afirmam que Jesus não virá arrebatar a sua igreja? Será que a igreja passará pela grande tribulação? E se nós estivermos certos? E se nós estivermos errados? Porque uma vez diz que todo olho virá e outra diz não abrir e fechar de olhos. É sobre esse e outros assuntos que eu quero conversar com você. Bem-vindo, estude conosco nessa série de estudos sobre arrebatamento. Eu sou o pastor Adriano Menezes e esse é mais um vídeo de compartilhar com você algumas palavras de fé. E nós estamos agora estudando sobre a série de assuntos arrebatamento. Esse vídeo será publicado toda segunda-feira, um trecho dele. Será dividido em séries. Eu quero começar hoje falando sobre o arrebatamento. Ele é bíblico? Será que a Bíblia diz alguma coisa sobre arrebatamento? Cresce o número de pensadores cristãos renomados, respeitados, que falam que Jesus virá. Mas não para arrebatar a igreja. Ele virá uma única vez. Chamam isso de vinda do nosso Senhor Jesus. E o que quer dizer então alguns pensadores cristãos que afirmam que a volta de Jesus se dará através do arrebatamento? Bom, é sobre esse assunto que eu quero pensar com você. E nesse primeiro momento eu quero convidá-lo a pensar comigo algumas coisas. A minha Bíblia está aberta em Isaías 46. O versículo de número 10 diz assim: porque desde o princípio eu anuncio o fim que está para acontecer. É para você prestar atenção aqui. O profeta diz que o fim é contado no começo. Se isso parece um tanto exorbitante para você, é só você olhar para o Gênesis e você vai perceber que Gênesis é muito mais do que um livro sobre a origem de tudo. Ele é um livro de princípios. Ali verdades fundamentais foram contadas. Em Gênesis nós descobrimos muita coisa. Se você olhar, o fim é contado desde o começo. Posso te lembrar a história de José, o irmão que foi traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo e depois se tornou rei. Isso te lembra alguma coisa? Jesus, traído pelos seus irmãos e depois foi coroado a rei e salvador das nações. Você pode se lembrar de Êxodo, a história da Páscoa, um cordeiro morto, seu sangue derramado nos umbrais da casa, salvação do povo? Sim, veja que o fim é contado no começo. E sobre o arrebatamento, algumas coisas nós temos ali. Por essa razão, Lucas, e você pode conferir comigo, no capítulo de número 17, Jesus faz menção ao começo, quando quer falar do fim. No capítulo 17, ele diz assim a partir do versículo 26, assim como foi nos dias de Noé. Mais adiante, ele prossegue dizendo no versículo 29, mas assim como foi nos dias de Ló. Há dois personagens, Noé e Ló. Eles marcam o começo da história, eles estão em Gênesis. E Deus está falando do fim revelado no começo. Então vamos pensar sobre Noé e Ló. Eu quero começar sobre Noé. Sua vida passa-se a partir do capítulo 6 de Gênesis. Nesse livro, nós temos o relato de uma civilização distante de Deus, afastada, caída. O pecado deles foram tão grande que Deus se arrependeu, pesou o seu coração em ter feito o homem. E nessa hora, decidiu destruí-lo. Mas o capítulo 6, o versículo 9 diz, Noé era justo, era íntegro entre os seus contemporâneos. Ou seja, no meio de uma época perversa, uma época de tamanhos pecados, Noé era um homem diferente. Ele vivia uma vida temente em meio a um povo que perdeu todo o temor. E que geração era essa? Era uma geração má. O versículo 11 do capítulo 6 diz que era uma geração cheia de violência. O capítulo 6, versículo 12 diz que é uma geração corrompida. Ou seja, muito semelhante à nossa. Violenta, corrupta e por aí se vai. E Deus então disse, Noé, você agradou meu coração. Eu vou destruir a terra, mas você e sua família serão salvos. Mas você precisa me obedecer. Constrói uma arca, e você conhece essa história. Noé então constrói uma arca conforme todas as medidas que Deus o deu. E chegado então o dia, Noé entra com a sua família. Noé é chamado na Bíblia de pregoeiro da justiça. Isso me faz pensar que Noé não apenas construiu um barco, Noé pregou para o povo. Noé falava com as ações e com as palavras de que o fim viria, de que o fim estava próximo. E a salvação consistia em entrar naquela arca.
mas o povo desprezou. O povo talvez achasse que isso fosse conversa demais, até que Noé entrou na arca. E no capítulo de número 7 diz que Noé e sua família entrou na arca. Eu preciso dizer algo mais aqui. A salvação é para você e a sua família. E Noé agora está na arca com a sua família. Os animais entraram, mas os homens não quiseram entrar. E o capítulo 7 diz algo fascinante. Quando Noé entrou na arca, quando Noé e sua família entrou, passou 7 dias. Ouça isso, versículo 10. Depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Dá para você perceber que o juízo não se manifestou logo que Noé entrou? Que a ira de Deus não desceu sobre a terra logo que Noé entrou? 7 dias depois que Noé entrou, o juízo caiu. A manifestação da ira de Deus desceu sobre a terra. E aí você conhece toda a humanidade. Toda a humanidade presente ali veio a óbito. E o que acontece depois? O capítulo de número 8 diz que Noé desceu da arca. Passado todo esse período de chuva e das águas que baixaram, Noé desce com a sua família, faz um altar ao Senhor. E Deus faz uma aliança com Noé, onde a terra agora é reconstruída, refeita. Se Jesus disse como foi nos dias de Noé, devemos pensar que não é mera palavra. Não apenas a semelhança da geração, mas a semelhança da salvação. Se a geração de Noé se assemelha muito à nossa, uma geração que só pensava em comer, beber, vontades pessoais, casar e se dar em casamento, isso fala de mudança de pensamento no que diz respeito a princípios de moral, então nós também temos uma geração semelhante. E a salvação? Noé, sua família, numa arca. Esta arca leva-nos, remete-nos para o Salvador, aquele que está na terra, para nos salvar do juízo que virá sobre ela. E eu e você somos semelhantes a Noé, que ao ouvir a voz de Deus devemos entrar nessa arca. E uma vez entrando na arca, seremos salvos. Só que quando Noé entrou na arca, o juízo não se manifestou logo. Isso me faz pensar sobre arrebatamento. Quando Deus tirar a sua igreja daqui, quando Deus salvar o seu povo, não será o fim do mundo. Não será o fim de todas as coisas. 7 dias demorou. 7 dias se passou. 7 significa plenitude de tempo. E se você pensar em toda a visão escatológica, você há de concordar que em Daniel 9, 27, nós temos algo falando sobre uma semana. Algo sobre 7 anos, que aqui é contado em 7 dias. Ei, olha bem para cá. 7 dias depois, o juízo se manifestou, o que me leva a acreditar que o arrebatamento acontecerá em um momento e 7 anos depois a ira se manifestará. É quando uma nova terra será recriada. É no final dos 7 anos que acontecerá aquele julgamento, a vinda do Senhor para julgar a terra. Pastor, eu não estou entendendo isso. Então vamos caminhar um pouquinho mais. Eu quero que você repense um pouco mais comigo agora em Gênesis, no capítulo 19. Estamos falando de Ló. Jesus disse como foi nos dias de Ló. E como eram os dias de Ló? Semelhante ao de Noé. Ló habitava uma terra chamada Sodoma e Gomorra, e essa cidade se tornou conhecida pela devassidão, pela promiscuidade, pela irreverência e falta de temor. E quem está lá? Ló e sua família. Eu e você estamos nesse mundo tão promíscuo e tão distante de Deus. Mas Deus envia seu socorro para Ló e diz: Ló, nós vamos destruir esse lugar. O capítulo 19 diz, no versículo 13, que o clamor, que a podridão do pecado chegou diante de Deus e ele disse: irei destruir. E disse: vai, fala aos teus genros, fala à tua casa, tuas filhas, levanta e sai desse lugar, porque iremos destruir. De novo a salvação oferecida à família. E Ló vai. O capítulo 19, no versículo de número 14 em diante, diz que Noé saiu e falou aos genros, falou aos seus familiares. Ló se tornou um pregador. Ele está proclamando. Mas sabe como encerra o versículo 14? Eles achavam que ele estava brincando. Isso me faz pensar o que as pessoas estão pensando quando falamos sobre a volta de Jesus. Eles acham que isso é uma brincadeira. Eles acham que isso não acontecerá. Até que
O versículo de número 15 e 16 diz que como Ló demorava em sair, os anjos o tiraram à força. A expressão é essa: eles pegaram pela mão e os tiraram e o colocaram fora da cidade. A palavra arrancar, a palavra tirar com força é a mesma expressão traduzida do arrebatamento. A palavra arrebatamento significa arrebatar, arrancar alguém de um lugar para outro com força. E é isso que está acontecendo com Ló. Os anjos o arrancaram, o tiraram de lá. E diz: escapa-te por tua vida, porque nós só iremos destruir essa cidade quando você sair daqui. Sabe por que o mundo ainda não foi destruído? Porque a igreja ainda está aqui. Porque aqueles que servem a Deus piamente ainda estão aqui. Mas um dia o arrebatamento acontecerá. E quando o Senhor agora os tira, um fato intriga e deixa o meu coração apreensivo. Sabe o que se passa? O que se passa aqui é que a mulher de Ló acabou olhando para trás. O versículo 22 diz: apressa-te, refugia-te e não olhe para trás. Ló está saindo com suas filhas, suas duas filhas e sua esposa. Só que a sua esposa olhou para trás. E Jesus vai dizer em Lucas: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque se a promessa da salvação é para todos os que creem em Cristo, para mim e a minha família, há uma revelação profunda aqui. Alguém pode ficar para trás. Ei, a salvação foi oferecida a você. E você pode olhar para trás ou seguir a voz do Senhor. Olhar para trás significa ter o coração no mundo. Olhar para trás significa crer em Deus e ter o coração dividido com as coisas mundanas. E muitos naquele dia ficarão para trás. Mesmo tendo sido chamado à salvação, ficarão para trás. Por quê? Seu coração estava nesse mundo. Eu quero que você pense comigo sobre isso. O arrebatamento é revelado no princípio, porque o fim é contado no começo. Jesus não diria como foi nos dias de Noé e de Ló apenas por dizer. Não é apenas uma força de expressão, é uma revelação. O arrebatamento acontecerá. Você que me acompanha talvez esteja a perguntar: e como será isso? De que forma se dará? Bom, isso é assunto para nós conversarmos nos nossos próximos vídeos. Nos próximos vídeos dessa série de arrebatamento, continuaremos falando sobre como é. Como acontecerá o arrebatamento? O que é a grande tribulação? De que modo isso se dará? Então nos acompanhe em nossos vídeos, acompanhe o nosso canal. Toda segunda-feira, um vídeo novo publicado, uma série de estudos iniciada com você. Eu sou o pastor Adriano Menezes e sabe de uma coisa? Eu acredito no arrebatamento. E você?